As falas e as pausas de hoje têm um toque diferente, um toque de curiosidade, inclusive curiosidades que eu tive há um tempo atrás, pode ser curiosidade de algumas pessoas no tempo atual. Enfim, quando eu te encontrei no Instagram, eu acreditei, ou acreditava, que você era uma pessoa iluminada, no sentido de que, na minha sensação, eu acreditava que as pessoas que já meditaram por um tempo, de alguma forma já tinha essa questão de estar num estado diferente, e esse estado diferente para mim era uma iluminação. E depois de um tempo eu comecei a entender um pouco mais que não era nada disso. Enfim, com os meus estudos, ao meu ver agora, existe uma questão que iluminação é um tema delicado e de diferente entendimento, não é algo simples, enfim, é um assunto bem vasto, né, e de diferentes entendimentos, né? Então eu queria saber como, como é isso para você, essa forma com que eu te via e como eu te vejo agora? E não que você é uma pessoa muito especial, um ser especial, mas a palavra iluminado está um pouco, um pouco distante aí de todos nós, ou não, vamos por dizer assim, por isso que é um assunto bem, quase que abstrato. Então eu gostaria ouvir as tuas falas e também aproveitar as pausas de hoje. Tá. Vamos começar. É, para mim, dentro do que eu entendo por ser iluminado, definitivamente eu não sou. E esse tema eu acho bem legal, porque uma pessoa pode ter mais ou menos acesso ao bom senso, à sabedoria, ter mais ou menos autoconsciência, mesmo sem ser iluminada. Então, eu comecei essa jornada querendo a iluminação. A iluminação era o objetivo. Se eu não tivesse a iluminação, eu não estaria satisfeito. Acho que muita gente começa a jornada na busca da iluminação. E como a pessoa percebe que ela não está iluminada, se ela tiver o mesmo entendimento que eu tenho do que é iluminado, ela vai se sentir frustrada. Poxa, eu não sou iluminada ainda, estou tantos anos meditando, blá, 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 blá. Mas acontece que todo ganho de presença, isto é, todo o patamar superior de consciência, isto é, a pessoa consegue ruminar menos, ficar remoendo menos pensamentos, ficar mais atenta à realidade tal qual ela é, em silêncio interno, momentos disso, situações em que isso ocorre, situações sozinhas, situações com outras pessoas. Isso já é tão grandioso em termos de transformação que eu fui convergindo a minha busca de iluminação. A gente vai falar mais sobre isso, que é uma coisa mais permanente, esse estado permanente de consciência atenta ao momento. Esse é o meu entendimento. Eu consigo ficar presente. Eu consigo perceber coisas que eu não percebia, mas isso não é permanecer presente o tempo todo. Para mim, iluminação
E a pessoa está no modo percebendo o tempo todo, ela não embarca em pensamentos. Pode vir pensamentos, mas ela não embarca. Então é algo permanente esse estado. Esse estado que a gente tem enquanto medita, ou enquanto chama a presença, isto é, quando chama a consciência ao momento presente. Então, existem degraus. Eu fui percebendo, para mim era 8 ou 80. Veja aí se para vocês que estão ouvindo, para você que está ouvindo, para você, Vera, era 8 e 80. Ou é iluminado ou não é. Não existia na minha concepção algo intermediário. Mas eu percebo que existe. Existem níveis de consciência crescentes. Você não chegou à iluminação. Você não chegou a um estado permanente, inabalável de presença. Mas você já desfruta fragmentos desse estado de presença. E já é grandioso. Então, em vez de eu ficar preocupado no final da jornada, eu quero esse passo agora. Será que nesse momento que você está assistindo esse vídeo, você consegue estar um pouco mais presente do que o normal? Será que eu, enquanto estou falando, consigo ficar um pouco mais presente do que o meu normal? Isso é ou não valioso? Isso é ou não uma vitória? A minha experiência disso é uma grande vitória. Isso tem repercussões. Quanto mais presente eu consigo estar agora, mais base eu tenho para estar presente em outros momentos, que já faz diferença. Então, no meu caso, eu deixei a iluminação de lado e meu interesse é estar mais presente agora. Então, assim, isso é quase que um preâmbulo da sua questão. O que eu estou dizendo é que eu estou sugerindo, na verdade, que quem tem essa fissura por iluminação considere esse pequeno passo dado, se não é também grandioso, e não é por aí que a gente deve colocar energia. Porque aí são conquistas atingíveis, até medíveis, perceptíveis, reconhecíveis. Resumindo, a pessoa não precisa estar iluminada para estar bem, para ter uma vida mais leve. Ela não está no auge da leveza, que seria a iluminação. Ela não está no auge do contato com a sabedoria mais ampla, mais fácil, que seria a iluminação, mas ela tem contato com a sabedoria. Ela não está no auge da desencanação, mas ela também já consegue alguma desencanação. E eu desfruto muito isso, e eu percebo muito isso. À medida que eu vou ficando mais e mais presente, eu vou ficando num estado cada vez mais confortável, mais agradável. Agora, a pergunta realmente é bastante vasta. Porque, por exemplo, quando eu estou falando assim,
dando as pausas, olho fechado, falando da minha experiência, dando dicas. Algumas fazem sentido. Se eu quisesse que vocês me achassem iluminado, eu iria tentar. Eu poderia falar que eu me iluminei. Eu poderia enganar vocês. E para algumas pessoas eu seria bem sucedido nesse enganar. Puxa vida, hein? Ele é iluminado, hein? Olha só o jeito que ele fala. E o meu ego que está lá, ainda existente, porque eu não me iluminei, ele está lá, meu ego está lá. Meu ego quer aplausos, como todo ego. E eu tenho ego. Só que eu não sinto que ele tenha força tão grande para fazer com que eu tome essa atitude de querer enganar. Existe uma dimensão minha que tem consciência de que isso seria uma mentira e que eu não quero fazer isso. O ego pode ficar insatisfeito. Está perdendo uma grande oportunidade. Puta, mas é a coisa mais horrível do mundo o cara fingir. Eu estou falando isso agora porque eu realmente não dobrei o meu braço para o meu ego. Aliás, ele nem tem muita voz em relação a esse assunto específico. Para mim é inconcebível tentar enganar alguém dizendo que eu sou, sendo que eu sinto que eu não sou. Por que que eu não sou? Porque eu entro em ruminações, eu embarco em pensamentos, eu fico fazendo besteira por inconsciência, como todo mundo. O que eu sinto é que está diminuindo isso. Mas está longe de ser uma coisa permanente, essa presença constante, o tempo todo, inabalável, sem esforço. O iluminado não precisa fazer esforço para estar presente, eu preciso. Mas eu estou falando isso porque tem muita gente, eu acho que eu posso dizer, tem muita gente, que chega num estado de consciência um pouco mais assim, desperto, tem alguns vislumbres, e pronto, já se agarra a ideia de que é iluminado e começa a propagar isso. É muito apelativo ser mestre. O ego realmente quer isso. Algumas pessoas são fissuradas por serem mestres ou serem consideradas como mestres iluminadas. E elas têm, às vezes, tanta vontade que elas enganam a elas mesmas. Ah, eu tive uma experiência assim, eu tenho esse nível de consciência, logo eu sou iluminado. E aí começa a ter um monte de discípulo, porque tem muita gente que tem sede de mestre. O cara pode compartilhar o que ele sabe, o que ele descobre, não como uma verdade absoluta. Cada um é que vai ouvir e assimilar. Agora, isso é uma coisa muito diferente do cara dizer que ele é um mestre iluminado. Então, eu acho que existe um cuidado que a gente tem que ter, não só em relação a pessoas que se dizem como mestres iluminados, como a gente mesmo. Não cair nessa. Vamos supor que você que está assistindo, você tem uma experiência grandiosa. Você vê, sei lá, você fica presente pra caramba, sente que
percebe que existe uma unidade, não sei o quê. Pronto, acabou a experiência. Ah, não, eu sou iluminado, me iluminei, me iluminei. Simplifica demais a coisa. Eu acho que existe uma pressa. As pessoas estão apressadas, em geral, de se considerarem naquele estado supremo almejado. E qualquer experiência mais ou menos grandiosa que ela tem, qualquer acesso maior que ela tem à sabedoria, pronto, já se coloca num patamar acima do que ela está. Cuidado, hein? É, acho que um ponto assim que eu queria ressaltar é esse. A pessoa não precisa ser iluminada para ter mais visão, mais conexão consigo mesmo. Então é isso. Eu não sei, tem alguma coisa assim que você queira perguntar, o que eu não esclareci, o que eu não falei sobre, Vera? Eu acredito que cobriu bem, inclusive ressaltando aí a minha curiosidade, respondendo que essa questão do 880 era uma questão minha, né, de que eu era ou não era, e quando eu descobri que realmente a iluminação é algo que pode vir a ser um resultado do que você pratica agora e não o objetivo da questão, né? Mudou completamente a minha forma de ver o que é iluminação, né? E a parte que eu gostei, que você colocou bem, é que essas pessoas que fingem, né, que estão num estado e que para mim, ao meu ver, é um desperdício, né? Porque eu acredito que isso atrapalha o caminho da pessoa, né? É como se ela ficasse travada numa situação, até mesmo do fingimento, né? Colocando essa questão do ego, inflando o ego, e também nessa questão dos vislumbres que você falou, que às vezes elas têm uma certa. Tem gente que chama de experiência mística, qualquer outra coisa, e elas ficam naquilo e não continuam, né, achando que atingiram algo e atrapalha totalmente o processo de uma pessoa de seguir o caminho. Então, eu gostei bastante dessa colocação, porque são situações reais. A gente lê muita coisa na internet É. e as pessoas contam com detalhes essas situações e elas realmente acreditam que essa experiência é a iluminação e ponto final, né? Uhum. É. Foi uma experiência valiosa, né? Uhum, A não jornada continua, né? desmerecendo, Em termos exatamente. e, e tem uma coisa assim também que normalmente as pessoas que querem se vender a imagem de iluminados, elas querem discípulos, né? Então existe um segurar a pessoa, sabe? Sim. Eu tenho a verdade, então né, eles não aceitam uma outra versão, uma outra opinião. E você precisa de mim, você precisa de mim. Você precisa estar perto de um iluminado para que você um dia se ilumine. Não se afaste. Por quê? Porque o Osho já falou isso. Eu já vi, eu já até comentei sobre isso. O Osho, quando ele começou, é muito interessante ver o Osho, sabe? Porque ele teve uma sacada de falar as coisas certas no momento certo para as pessoas certas. Então, quando ele começou, eram pessoas muito cruas, Uhum. sabe, muito em conflito, muito em dúvidas, precisando desse banho de presença que ele dava, mais do que informações,
Então, ele chegava a falar que a pessoa precisava estar perto de um iluminado para que ela pudesse ter um ambiente propício à sua própria aflorar de consciência. Mas foi para aquelas pessoas, naquele momento. São pessoas que estavam super cruas. E tem pessoas, e supostos mestres, que se apegam a essa mensagem do outro para justificar a sua própria mensagem de que você tem que ficar aqui. Só que o Osho não parou por aí. À medida que a gente foi ficando mais presente, mais consciente, ele foi meio que dispensando a ele mesmo. O Uhum. verdadeiro mestre, acho que a gente já até comentou, o verdadeiro mestre é aquele que se faz desnecessário com o passar do tempo. A gente já comentou, eu acho. Mas é com o passar do tempo. E aí que tá, né? Então é muito fácil pegar um contexto do Osho, né? Porque a maioria desses supostos mestres, ou grande parte deles, não a maioria, mas muitos deles vieram do Osho. Uhum. E aí você tem o respaldo do Osho naquilo que você está falando, mas calma, o Uhum. Osho não parou de jeito nenhum. Então Sim. esse é um dos aspectos. É isso, né? Agora, cada um é que tem que sentir, né? Nós não, eu não estou falando que não existam outros mestres iluminados. Estou falando que existem pessoas que se propõem se colocam como tal, sem ser. Uhum. Agora, se tem alguns, eu sinceramente torço por encontrar, sabe? É uma torcida que eu tenho. Eu já torci muito. Eu já fui atrás de outros, né? Hoje eu nem vou mais, porque para mim eu já estou no meu caminho, assim, sabe? Eu não sinto necessidade de o cara falar uma coisa que, de certa forma, eu já introjetei. Porque agora o caminho é meu. Agora Uhum. quem tem que caminhar sou eu. Né? Não faz nenhum sentido eu ficar repetindo sempre o mesmo disco. O que eu tenho, a responsabilidade agora é minha. Eu não preciso, eu sinto, de alguém me lembrar do processo. O Osho já me embanhou muito disso, eu já embebi isso. Mas quem precisa, beleza. Agora você tem que saber, né? Até quando você precisa. Né? Porque senão você fica viciado, você fica dependente, você fica achando que sem essa lembrança, você não introjeta. E eles Uhum. fazem, muitos fazem tudo para o cara não introjetar. Que ele quer que você fique lá, né? Por perto. Porque é bom para o ego deles, né? Porque um cara que chega e fala que é iluminado sem ser, ele tem que ter muita inconsciência em uma determinada dimensão. Ele pode ter consciência em outras, né? Que até eu já comentei. Tem pessoas que têm muita consciência em observar o outro, estar presente ao outro, mas não tem autoconsciência. Então é uma consciência fragmentada. E o mais importante que eu sinto é a autoconsciência. Se o cara tem Uhum. um mínimo de mínimo não digo, mas se tem uma consciência relativamente média, ele não vai entrar nessa de falar o que ele não é. Então, existe esse disparate, existe isso mesmo, sabe? Às vezes a pessoa amplia muito a consciência em determinada dimensão, mas aquela porta ele não abre nem a pau, sabe? A Uhum. porta da autoconsciência que vê, sabe, as inseguranças dele. Não, não, ele justifica, fecha, lacra. Não quer admitir nem para ele mesmo que ele é um charlatão, Uhum. né? E é Uau. palavra forte, né? Mas é. Nem para ele mesmo ele quer admitir. E, assim, eu torço para que tenha, porque tem que ter, né? É bom que tenha. Uhum. Já pensou? Um monte de iluminado? É uma bênção. Tem gente que está precisando desse iluminado, tem gente que está precisando daquele iluminado. Ótimo, o planeta está precisando muito mais de iluminado que bomba atômica, né? Com Só que tem certeza. muito mais bomba atômica do que iluminado. É Com isso, né, certeza. Vera? Uhum. Acho que, claro que tem mais coisa para falar que não está me ocorrendo agora, né?
Quem tiver questão, coloca aí nos comentários. Quem não concordar, porque existe assim, sabe? Sabe um argumento? Aqui, ó. A gente vai falando e vai vindo ideia, né? Um argumento que se fala, não, eu sou iluminado mesmo, é claro que eu sou. Pô, iluminação é a minha natureza. Todos são iluminados, né? Então, ó, se você fala que iluminação é um estado que todos são, aí, então você não precisa se gabar por isso, né? Mas ele fala, não, mas é porque eu sei, você não sabe. E realmente, talvez seja isso. O cara que é realmente iluminado, ele sabe o que nós somos em essência. Uhum. Só que ele sabe intelectualmente. Eu sinto muito. O cara sabe intelectualmente. O cara não tem aquela experiência sentida da alma. Eu já tive contato com pessoas assim, que se defendem que são iluminados, porque todos são, a diferença é que eu sei que eu sou. Mas o cara era, o entendimento dela era puramente intelectual. E aí não vale. Mas ele quer achar que vale. E Então é uma é pena, né? Como eu Oi? disse, é uma pena, porque, como eu disse, ele realmente poderia vir a ser, não? E Pois aí é. ele se agarrou em uma armadilha. Mental, né? Uhum, E o grande obstáculo é a armadilha mental, né, Vera? uhum, É prevalecer o intelecto, o conhecimento formal, intelectual sobre a experiência, sobre a uhum. vivência, sobre o sentir na alma, né? Não é, eu sou por causa disso, 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 disso. Aí tem outra coisa, né? Tem alguns mestres que, que tiveram uma característica de fazer a cabeça do sujeito, discípulo, de que o discípulo era mestre. Tem um lance desse. Tem muitos assim. Então tem um determinado mestre que ele criou um monte de mestre. Porque ele dizia que as pessoas, vai lá, propaga, sabe, como se a pessoa já fosse. E o cara acredita. O cara Nossa. acredita, porque agora eu tenho um respaldo do mestre. Ele falou que eu sou iluminado, meu. E eu vou contestar? É aquela história, o Osho vacinou a gente contra isso para quem pegou a vacina. Às vezes precisava de mais doses. Ele declarou algumas pessoas como iluminadas, outras pessoas queriam se iluminar nessa vida e outras pessoas queriam se iluminar na próxima. Ele deu os nomes, eu já falei isso, mas acho que não foi na nossa playlist, na nossa série. E aí o pessoal ficou tudo assim, olha, isso aqui vai se iluminar. A minha chefe da comuna na Alemanha, em Hamburgo, ela era uma que iria se iluminar nessa vida. Tinha outro chefe das comunas da Alemanha que eu conheci também, que era de Colônia. Esse já era iluminado, né? Então, eu conheci algumas pessoas que o Osho apontou como sendo, e eu não sei se eles acreditaram. Mas depois de um determinado tema, o Osho tirou o maior sarro. Pô, vocês acreditaram nisso, meu? Ah, E já se viu, não se faz iluminado por certificado. Aqui não estamos no Vaticano que eu assino, você é santo. Eu declaro você santo. É uma experiência única, individual. Quem acreditou nisso é um babaca. Não, não foi assim que o Osho falou, mas eu recebi dessa maneira. Agora, outros caras, outros mestres, eu até conheço um, né? Que, inclusive, eu tive uma super amiga, né? Mais do que amiga, a gente foi companheiro por 5 anos. Que ela recebeu o papo dele de que ela era. E parece que ela acreditou. olha só. É, ela era muito evoluída mesmo, mas não a esse ponto, pelo que eu conheço dela, né? Então é isso, né? Agora, claro, meu, se eu chego e falo para você, se você acha que um sujeito é iluminado, se você acha que um sujeito é iluminado mesmo, esse você tem certeza. Ele chega e fala, Vera, você é
iluminada, propaga a mensagem. Você não vai ficar feliz? Sem a experiência, fica estranho, não? Ah, fica estranho. É, mas tá bom. Será que a gente fechou o assunto? Tem mais alguma coisinha, Bela? Foi bem bacana falar sobre isso. Tá bom. Muito obrigada. Alô? Tchau, tchau.